Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil. O meu nome é Fernando Bispo e essa edição será excepcionalmente online. O nosso bate-papo de hoje é com o professor Marcial Consani sobre o tema Arte que Comunica, das relações entre arte e comunicação. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Fernando. Prazer estar aqui com você e os ouvintes. A nossa primeira pergunta, professor Marcial, a sua formação acadêmica e atuação profissional estão mais ligadas ao campo das artes ou da comunicação? Essa pergunta é interessante, Fernando, porque na verdade me obriga a fazer um retrospecto da carreira toda, que teve duas fases. Teve uma fase que eu me identificava plenamente com as questões da arte, então eu era artista, eu tocava, eu atuava e eu trabalhava com isso, porque a educação sempre esteve presente no meu interesse. E chegou um determinado momento, a partir do mestrado, que eu optei assim por mudar de área para comunicação, justamente para resolver várias questões ligadas à arte que eu não tinha resolvido, mas principalmente para ser um educador melhor. Então, o que me deixa assim com um pé em cada canoa, mas sem estar dividido propriamente, é o fato de, seja na arte, seja na educação, eu sempre ter atuado e me considerar, antes de tudo, um educador. Existe um conhecimento teórico que vem do campo da arte, assim, um conhecimento histórico, que, comparando com a comunicação, que é um campo de estudos muito mais recente, ela meio que dita as questões estéticas, as questões técnicas. Por outro lado, a comunicação, ela explica muitos fenômenos sociais sobre os quais a arte, os pensadores da teoria artística, eles não se debruçaram muito. Então eu vejo que as duas artes são muito complementares, tanto é que eu trabalho num lugar que é a Escola de Comunicações e Artes, e num departamento, entre outros tantos, que se chama Departamento de Comunicação e Arte. Então, acabei convergindo para algum ambiente acadêmico que encampasse esta convergência. A arte e a comunicação estão mais conectadas, na sua opinião, do que a gente imagina, né? Elas estão mais próximas e são muito complementares. Bom, nos dias de hoje, principalmente nas manifestações midiáticas, em tudo que passa pelo midiático, existe uma indistinção grande entre os dois campos. A gente fala do fenômeno midiático e a gente usa ferramentas, teorias para tratar dos construtos que eles são da arte e outros são da comunicação. Não dá para você analisar o midiático sem você falar das duas coisas. Professor, a arte, na tua opinião, pode ser considerada uma forma de comunicação? Bom, para responder essa pergunta, eu tenho que fazer um pequeno resgate histórico. Primeiro, porque o que a gente chama de arte hoje em dia não é a mesma coisa que ao longo da história aparece como arte. A Uhum. arte se constitui como um campo de atividade a partir do momento que ela começa a refletir sobre si mesma. E este é um fenômeno recente, alguma coisa que tem aí uns 2, 3 séculos no máximo. Então, tudo que era considerado arte antes, ele correspondia a outras atividades humanas. Então, o papel de comunicação já estava presente nessa arte antes da constituição do campo. Então, no século XX, você tem uma preocupação de que a arte seja comunicativa e ela redunda, ela resulta, ela atinge seu ponto máximo quando se concebe o design. O design, principalmente aquele a partir dos estudos da escola de Bauhaus, na Alemanha, ele acaba sendo assim a convergência entre a arte e a comunicação. E a partir daí a gente considera que são indissociáveis as teorias de estética e de técnica que fazem a junção da arte com a comunicação. Por exemplo, a publicidade, ela é considerada pelos publicitários uma forma de arte, assim, quando ela Sim. chega aos píncaros da criatividade, e ela se nutriu muito das teorias estéticas e das estratégias que a arte sempre empregou. Isso se torna também muito verdade, Fernando, quando a gente pensa na arte mídia. Então, a mídia, que é um fenômeno muito contemporâneo nosso, ela é impossível de ser entendida e explicada se você não levar em conta que a arte pode sim comunicar e ela é usada intencionalmente, né, com esta finalidade em muitos e muitos casos. Por exemplo, no cinema, o cinema de arte ou mesmo o cinema do simples entretenimento. Entendi. No caso da comunicação, professor, há contextos em que ela pode ser equiparada à arte?
A convergência a qual eu acabei de me referir, ela é uma via de duas mãos. Então, da mesma forma que a arte ela passa a ter um objetivo, uma finalidade comunicacional, ela permite em certos momentos que a comunicação se aproprie, como eu dizia há pouco, das técnicas artísticas, da linguagem artística, de tudo aquilo que foi colocado como repertório, como construção ao longo dos séculos e que se utilize na comunicação. Mais um adendo. Nós estamos falando aqui da comunicação também como campo constituído, então é da comunicação social que a gente está falando, não é a comunicação como processo interpessoal. Então, a comunicação social, principalmente publicidade, audiovisual, mas também editoração e outros ramos dentro da comunicação, eles acabam sim se manifestando assim de acordo com um ponto de vista, de acordo com um programa que remete à arte. Agora, professor, como diferenciar o olhar crítico do gosto pessoal? Essa pergunta é muito interessante, porque ela leva a dimensão individual se contrapondo à dimensão social. Então vamos falar um pouquinho das diferenças para chegar nas semelhanças entre a arte e a comunicação. Historicamente, a arte provavelmente ela começa como um processo social, que a gente conhece nas formas contemporâneas como artesanato. Isso quer dizer que alguém que tinha habilidade, que dominava o ofício de produzir qualquer coisa que fosse, uma escultura, um jarro de porcelana, um retrato, essa pessoa ela exercia a função dela a partir de uma demanda social. A partir do momento que a arte cria o seu próprio estatuto, o que a gente tem é uma arte pensada a partir do indivíduo. Então, o artista ele se torna uma pessoa e a arte é o seu canal de expressão. A arte passa a ser entendido como uma criação individual com potência para se conectar a aspirações coletivas, mas parte do indivíduo. A comunicação, ela veio no sentido mais ou menos contrário. Ela sempre foi uma comunicação social, de grupos para grupos, de indivíduos, de muitos indivíduos para muitos indivíduos. Então, recentemente você tem essa ideia de que a partir da mídia, da construção da mídia, que é um processo comunicacional, que você resgatou essa ideia da expressão pessoal por meio da mídia, de modo que nos dias de hoje é quase que indissociável uma coisa da outra. Do ponto de vista do gosto, o gosto é entendido como alguma coisa que a gente se identifica com uma estética, com um padrão de beleza e, muito por razões culturais, nós acreditamos ter um gosto pessoal, sem levar em conta todo o arcabouço dentro do qual a gente existe enquanto sociedade, enquanto cultura, do processo de escolarização, de educação, da influência familiar, que na verdade são forças que elas moldam o nosso gosto. O senso crítico, ele já é desenvolvido por meio de estudo. Então, ele requer uma formação específica para a gente entender os processos históricos, sociais, técnicos, estéticos e econômicos que resultam numa produção. Professor, existe uma diferença qualitativa entre a chamada arte erudita da arte popular? Gostaria de deixar bem claro que existe uma divisão que se faz artificialmente entre a cultura popular e a cultura erudita, né, que são consideradas baixa cultura e alta cultura. Isso valeu principalmente até a primeira metade do século XX. Hoje em dia nós temos uma cultura dita global em que a gente deve considerar uma complexidade muito maior de combinações e de elementos. Então, a cultura dita erudita, ela cita e o estudo, a erudição, a academia, elas analisam os fenômenos da chamada cultura popular ou cultura de massa, que também é um termo que perdeu um pouquinho o significado. Então, primeiro que essa divisão é artificial. Segundo, que a diferença do erudito e o popular, elas estão muito mais na postura de quem observa. Então, se eu assumo o discurso, se eu assumo o hábito social, como diria Bourdieu, do erudito, do acadêmico,
Então, eu estou validando essa perspectiva. Da mesma forma, se eu apelo para o gosto popular, para o olhar popular, para o que seria assim, o que o povo gosta, o que a massa quer, o aspecto folk, aí eu estou assumindo que existe uma distinção. Essas categorias são categorias altamente abstratas e hoje em dia elas já não explicam a complexidade do fenômeno midiático. Então a gente superou essa discussão. Essa é a conclusão que eu colocaria para você em relação à pergunta. Professor, na mesma proporção, dá para se dizer a mesma coisa da comunicação, a comunicação de massa, a comunicação popular, de outros tipos de comunicação? Bem, eu sou muito suspeito porque eu sou especializado em ciência da comunicação. Então, a comunicação em si é uma área que ela pega emprestada teorias sociais, teorias científicas de vários outros campos, da sociologia, da antropologia, inclusive da linguística, que tem a ver com a comunicação, mas não é especificamente da área de comunicação. O que existiu até a metade do século XX foi uma disputa de território entre aquilo que se considerava cultura de massa, e então não tinha a ver com a alta cultura, não era validado socialmente, e aquilo que se chama de cultura de comunicação artesanal, comunicação de alto nível, comunicação erudita. Seria a diferença, por exemplo, entre um filme, um blockbuster, feito para um determinado público, e o cinema de arte, que é feito para alguém com muito mais bagagem cultural, sensibilidade, etc. Então, isso também é uma discussão que, na maior parte, ela está superada, ela se encontra superada nos dias de hoje. E aí é necessário que eu diga que a comunicação, e eu sou um cientista da comunicação, ela toma a sua ciência, ela pega emprestada a sua base teórica de vários outros campos do conhecimento, da sociologia, da antropologia, até das ciências físicas, das hard science, e tudo isso para voltado para uma necessidade de produção. Nós precisamos produzir comunicação para a sociedade. Então, o que existe hoje é uma estratificação de público, uma multiplicidade de canais que já não atende mais a essa diferença preto e branco, a esse divisor de águas, que seria você considerar que existe uma cultura 100% popular e uma cultura alta, que só poucas pessoas têm condição de compreender. O que nós temos é um espectro de complexidade e na verdade as pessoas se conectam em diferentes canais, em diferentes momentos e com diferentes intenções. Na verdade, todo mundo se conecta, consome comunicação, independente daquilo que foi o termo social para designar a comunicação que se produz nos dias de hoje. Muito bom, professor. Na sua opinião, como é que a arte pode e deve ser trabalhada dentro do currículo escolar? Eu diria que a arte, ela, assim como na antiguidade, na Idade Média, ela gozava de um lugar privilegiado, com o advento do que a gente chama de modernidade e talvez da pós-modernidade, talvez pela aceleração social, talvez pela predominância das necessidades econômicas sobre as necessidades humanas e sociais, ela perdeu um pouquinho essa presença, essa prerrogativa. Ela é considerada como um conhecimento mais acessório, como um conhecimento, digamos, até certo ponto, assim, supérfluo ou acessível a poucos, o que realmente é uma coisa extremamente preocupante. Então, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de ter a arte na escola, quando você considera que a arte pode ou não estar presente, que ela pode ser uma opção e não um conhecimento necessário dentro do currículo, ela perde ainda mais o espaço que ela veio conquistando, veio tentando manter ao longo das décadas. Então eu vejo com grande preocupação, até porque eu sou professor de artes ainda, eu me considero, assim, eu tenho toda a minha formação em arte, e eu vejo que a arte explica o mundo. Então, quando a gente busca esse sentido da sensibilidade, esse sentido da percepção do outro e essa conexão com as diversas formas de cultura, a gente mais do que justifica a presença que a arte deveria ter na escola e que ela ainda não conseguiu garantir. No caso da comunicação, professor, você acha que ela está sendo utilizada no currículo escolar como deve,
Da mesma maneira que a arte ela tem o seu espaço garantido, ela está sendo trabalhada para entrar no currículo escolar? Tem um processo muito interessante que a gente pode verificar que a maneira como a comunicação é enquadrada dentro do currículo, a comunicação vai para a escola, ela corresponde um pouco assim aos períodos históricos da constituição do campo da comunicação. Então, vale dizer que no início a comunicação era só uma preocupação instrumental. Como a gente constrói mais postes de telégrafo, como a gente garante a eficiência dessa comunicação à distância, como a gente pode reduzir o ruído. Então, são necessidades puramente instrumentais. Então, aos poucos, a comunicação ela vai se sofisticando, ela vai para o nível do discurso, ela começa a estudar as narrativas, ela começa a se preocupar com as questões de produção comunicacional contextualizada, ou seja, a comunicação para dar sentido ao mundo. E esse segundo movimento da comunicação, ele demora bastante para chegar à escola. Então, a escola primeiro ela não considera a comunicação além do ponto de vista instrumental. Depois ela começa a olhar a comunicação como uma concorrente, em certo momento, quando você condena moralmente os conteúdos da televisão, quando você fica preocupado com a nocividade que as histórias em quadrinhos podem ter na juventude, você expressa essa preocupação funcionalista, e o nome disso é funcionalismo, e finalmente existe uma acomodação, existe uma convergência dos interesses da comunicação com a escola, e a escola ela chegou nesse momento, mas ela ainda está engatinhando em relação a como ela pode trabalhar com a comunicação, com a mídia, e como isso, na verdade, não é um concorrente e uma atividade diversionista dentro do currículo. Na verdade, talvez seja a grande força de integração do currículo por meio de projetos interdisciplinares. Para a gente finalizar, professor, qual é a importância do portfólio como estratégia pedagógica se considerarmos a interface possível entre arte e comunicação? Bom, essa nossa conversa ela foi pautada assim, pelo fato de nós termos dois campos de conhecimento, duas áreas de atuação humana, uma denominada como arte, outra denominada como comunicação. Esses campos são campos convergentes. Eles têm tanta coisa em comum que, do ponto de vista educacional, que é aquele que particularmente me interessa, é como se eles fossem únicos, como se eles fossem as duas faces da mesma moeda. Então, quando a gente fala do portfólio, a gente está, na verdade, tratando de uma estratégia educacional, uma estratégia educativa, que ela ecoa, ela repercute tanto para a arte quanto para a comunicação. Então, a gente fala em portfólio da produção do artista, em que ele coloca desde os seus RAFs, os seus esboços, as suas primeiras experiências, as suas ideias, e aí ele tem elementos para exercer um processo reflexivo, onde ele vai se conhecer melhor, onde ele vai aprender a reconstruir a própria trajetória intelectual dele, histórica, enquanto pessoa, e a mesma produção, a mesma estratégia, ela funciona também no campo da comunicação. Então a gente também tem o cineasta, nós temos o publicitário, nós temos os profissionais da comunicação, jornalista, por exemplo, e todos eles, de certa forma, eles agregam o portfólio como uma estratégia. Então eu diria que a chave do portfólio é sua interdisciplinaridade e seu potencial reflexivo que induz a uma reconstituição cognitiva dos processos que levam o indivíduo a amadurecer dentro da escola, dentro do processo da educação. Professor Marcel, eu sei que alguns educadores não gostam da palavra ideal. Na sua opinião, qual seria a maneira mais adequada de se ensinar arte, cultura, educação, juntar todas essas matérias no currículo escolar para que ele seja o currículo ideal? Não é fazer nada muito diferente do que a educação já faz. É uma questão de contextualização. Essa contextualização, ela pode se dar levando em conta o ambiente escolar nas três dimensões que normalmente se acham representadas dentro da escola, que são preocupação da escola. Primeiro seria a dimensão dos conteúdos, e realmente assim, tanto a arte como a comunicação,
o que elas mais têm é um conteúdo. Nós temos um repertório de vários períodos históricos, nós temos a arte, só nos falta trazer esse repertório, ordená-lo e apresentá-lo às novas gerações, sem cair na armadilha de que só pelo fato de existir Google, Wikipedia e YouTube, esse conhecimento já está disponível. Se ele não tiver mediação, se ele não tiver contexto educacional, se não tiver a mão do professor, isso nunca vai acontecer, né? Então, trazendo o conteúdo de tudo que já foi feito para dentro da escola, de acordo com a demanda do currículo, a gente já dá conta dessa dimensão dos conteúdos. Aí tem uma segunda dimensão que é das habilidades. Então, tocar, cantar, desenhar, falar, assim, declamar um poema, entender uma pintura, são todos processos que envolvem comunicação. E são todos processos dialéticos que levam a você aprender. Então, nada desenvolve mais a habilidade de entender, de aprender, de construir o conhecimento autonomamente, do que você trabalhar com a dimensão sensível, sobre a qual recai o foco da arte, e sobre a dimensão relacional do indivíduo para com seus pares, sobre o qual recai o foco da comunicação. Então, a gente entende que talvez a maior das contribuições acabe sendo viabilizar que o currículo deixe de ser só um aglomerado de informação e de conhecimento e passe a ser vivencial. Por último, cabe falar na dimensão atitudinal. Então, tanto a arte quanto a comunicação, nos dias de hoje, elas servem como veículos, como canais e como estratégias para você mobilizar o aluno, para efetivar o que se chama realmente de metodologia ativa na educação. Então, fazer a conexão com a comunidade dentro da qual a escola se encontra inserida, fazer a conexão do aluno com a realidade social, dizer para ele o que significam aquelas imagens e sons que chegam através da tela do computador e que muitas vezes ele não entende ou ele acha que entende sem realmente compreender. Então, tudo isso é um papel que a arte, a comunicação e a convergência entre as duas pode trazer, pode acrescentar às práticas escolares. Então, a gente tem todo um conjunto de estratégias, todas conectadas com os objetivos e os ideais da pedagogia, que eles estão apenas esperando ser explorados numa escala maior, a partir do momento que o professor aprende a trabalhar com arte e comunicação, mesmo que ele não seja um especialista em nenhuma dessas duas áreas. Então, primeiro eu vou falar para você, educador, porque eu sou um educador, e muito do que eu fazia se tornou mais lúdico, se tornou mais interessante, se tornou mais contextualizado a partir do momento que eu consegui me abrir para a possibilidade de usar a arte e a comunicação combinadas nas minhas aulas, nas minhas atividades didáticas. Então, você educador, se você ainda não conhece o potencial da arte e da comunicação, pesquise, se instrua, se conecte com outras pessoas, porque vai ajudar muito no seu trabalho. Agora eu queria falar para os artistas. Você é artista, você que se identifica como produtor de arte, como produtor de cultura, não deixe de fora do seu radar, dos seus interesses, não deixe de fora a escola, não deixe de fora a formação das pessoas, principalmente dos jovens. Você tem um compromisso com a arte, então você tem um compromisso com a cultura e com a educação. Então, participe, proporcione essa oportunidade dos jovens conhecerem a sua arte, vá em direção à escola e eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido e socialmente você vai sentir que a sua arte ela te integra muito a um trabalho extremamente necessário. Você comunicador, eu vou falar como cientista da comunicação. A comunicação que interessa é a comunicação social, ou seja, ela é um serviço que a academia e os meios de comunicação oferecem para a sociedade. Então ela está comprometida com o desenvolvimento social. A escola precisa aprender a trabalhar com comunicação. E ninguém melhor do que o comunicador, a pessoa que domina as ferramentas, a pessoa que estabelece a conexão entre os processos para dar esse suporte ao trabalho pedagógico que é essencial nos dias de hoje. E por último, uma mensagem que vai para o jovem. Você é aluno
E hoje em dia, assim, eu vejo que o tempo passou muito rápido. Eu me vejo ainda num banco de escola aprendendo. A minha vida realmente ela teve uma transformação grande. As coisas começaram a fazer muito sentido quando eu parei de decorar textos e comecei a tentar entendê-los. E teve duas companheiras muito constantes que me ajudaram nesse processo todo. Uma é a companheira Arte, que ela abriu meus caminhos, abriu a minha sensibilidade, deixou o meu olhar mais conectado aos meus semelhantes, às outras pessoas que viveram em outras épocas, em outros lugares. E a outra companheira é a comunicação. A partir do momento que eu estudei comunicação, eu também aprendi a me comunicar melhor. E comunicar significa tornar comum, ou seja, compartilhar. Então, a experiência da educação, a experiência da escola é única, é uma vivência compartilhada. A arte e a comunicação podem fazer muito por você. Então, vá em frente, estude e também sugira sempre que puder aos seus professores que eles trabalhem conhecimentos conectados à arte e à comunicação. Tá bem? É isso, Ótimo. gente. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade. Professor Maciel, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Até uma próxima oportunidade. O Papo com os Autores de hoje fica por aqui, mas se você quiser ver ou rever essa e outras entrevistas, acesse as nossas redes sociais, envie sugestões, comentários, dê um like. Até o próximo Papo com os Autores. Tchau!